dia 17 de Adar 1, de um pronunciamento do Rebbe anterior. Ele nos diz que muitos anos antes de seu encarceramento em Petersburg, onde ficou preso em 5.559, equivalente na nossa contagem ao ano de 1798, foi o ano que o Alter Rebbe, que o Rav Shneur Zalman, autor do Tanya, foi preso. Então, muitos anos antes desse episódio, o Alter Rebbe saiu certa vez do seu quarto e, dirigindo-se ao público, disse o seguinte: saibam que no Gan Eden, no paraíso celestial, onde se encontram as almas elevadas recebendo sua recompensa, etc., no Gan Eden percebe-se o quanto este mundo é valioso. Lá se tem a verdadeira dimensão da importância desse nosso mundo, desse nosso estágio da nossa vida aqui e agora. Não somente os anjos servidores, os anjos que servem a Deus, como as emanações, níveis espirituais mais elevados que os anjos, as emanações mais primárias, cederiam tudo em troca de um Amen Yehei Shmei Rabbah, de um judeu pronunciado com toda a sua força. Ou seja, todas as criaturas espirituais elevadas, seja os anjos que servem a Deus, seja as emanações, Sefirot, etc., mais elevadas, dariam tudo em troca do quê? De uma recitação de Amen Yehei Shmei Rabbah. Esse é um Amém que se responde no Kadish, Amen Yehei Shmei Rabbah, de um Yehudi, como quando ele é pronunciado com toda a sua força, conforme diz o Talmud. O que significa com toda a sua força? Conforme o comentário de Rashi, isso significa com plena concentração. Isso não precisa ser necessariamente num vozeirão ou com força física, mas com uma concentração intensa. E o que isso significa? Mais uma vez, não são intenções cabalísticas, etc., mas simplesmente, ou seja, que ele está totalmente imerso e envolvido com estas palavras, que o Yehudi se concentra ao responder o Kadish, dizendo Amém Yehei Shmei Rabbah Mevorach, Amém, que seja o nome grandioso de Deus abençoado por todos sempre, etc., que ele se concentra e está totalmente imerso e envolvido com essas palavras. Então, ele nos diz, isso só é possível fazer aqui embaixo, lá em cima não há o Kadish, não há a recitação do Amém Yehei Shmei Rabbah, etc., ele nos fala, porém, as almas, quando se encontram no Gan Eden, elas têm a percepção da grande oportunidade, da grande importância da vida aqui nesse mundo, a tal ponto que os anjos celestiais, os anjos servidores a Deus, serventes a Deus mais elevados, as grandes emanações, etc., dariam tudo somente para poder responder uma vez esse Amém Yeshmei Rabbah, com a intenção, com a concentração devida. Isso é tudo o que ele disse, o Alter Rebbe, naquela ocasião. Mas isso provocou nos ouvintes tamanho entusiasmo e fervor, que durante um ano inteiro o Amém Yehei Shmei Rabbah deles era fervoroso. Durante aquele ano, um ano inteiro, se sentia na sinagoga o público respondendo Amém Yehei Shmei Rabbah, concentrados e compenetrados e com toda a intenção, de uma maneira fervorosa, intensa. Talvez aqui nesse Ayom Yom, ele, logo no início, o Rebbe anterior enfatiza que isso aconteceu muitos anos antes do Alter Rebbe ser preso em Petersburgo, porque há uma grande diferença no estilo de ensinamentos do Alter Rebbe entre antes e depois de Petersburgo. Isso é um divisor de águas, porque como nós já comentamos, depois que o Alter Rebbe foi preso, ele sai, quando ele foi libertado, ele sai e passa a divulgar com mais intensidade e de forma mais ampla os ensinamentos profundos da Torá, da Hassidut. Então, antes da sua prisão, ele também transmitia ensinamentos, mas esses ensinamentos eram mais curtos e rápidos, no estilo desse que nós lemos agora. Mas aqui ele nos enfatiza que esses ensinamentos são daquela primeira época, quando o Alter Rebbe transmitia mais coisas rápidas, curtas, cortantes. Já depois o estilo mudou, eram discursos racídicos mais
mais elaborados, mais longos, ampliados, etc. Mas, de qualquer maneira, essa ideia, esse conceito que nós vemos aqui no Hayom Yom, nós encontramos repetidas vezes na Hassidut, como é cara e preciosa qualquer mitzvah prática que podemos cumprir aqui nesse mundo. Tzitzit, o tefilin, o tzedakah, etc. O valor que isso tem em termos espirituais e que desencadeia a nível, não só a nível global, mas também transcendental, cósmico, né? A tal ponto que todas as criaturas superiores, elas almejariam, elas dariam tudo para poder cumprir essa mitzvah, ou responder esse amém. Em outras palavras, os anjos não nos invejam pelo dinheiro que ganhamos, pela fortuna que fazemos, ou pela comida saborosa que ingerimos, não. Se eles nos invejam por algo, é pelas mitzvot práticas que nós temos oportunidade de cumprir aqui nesse mundo. Em particular, aqui ele enfatiza a importância até de um amém, de responder amém, amém, Yehei Shmei Rabbah, no Kaddish, né? E essa kavaná, com intenção, e a intenção que ele se refere aqui, novamente, não são intenções cabalísticas, mas é simplesmente a intenção simples da pessoa estar compenetrada naquilo que está dizendo, etc., naquilo que ela está pronunciando. E para se ter uma ideia da importância disso, nós vemos numa carta do nosso Rebbe, quando uma pessoa enveredou por caminhos outros, do outro lado do bem durante a vida, mas depois ele pediu ao Rebbe um caminho para tchuvá, pediu que o Rebbe lhe concedesse uma takanal tchuvá, um conserto e retificação para que ele pudesse se redimir dos pecados, das transgressões cometidas. O Rebbe escreve para ele, entre outras coisas, como conduta para ele adotar, ken ishtadel bezeirut, que ele cuide, que ele seja escrupuloso em cuidar de amirat amen yehei shmei rabbah, em responder o amen yehei shmei rabbah, e também a kedushá, nagdishach e barechu, que são trechos da reza que são ditos com minyan. Então daqui nós vemos também a importância espiritual, o efeito dessa recitação, que não são meras palavras ou coisas simples, mas que elas produzem um efeito magnífico e enorme.